e o trem chegou na estação do ABC. Eu sou Humberto Pastore e já vou dizendo quem é o nosso passageiro que chegou aqui no trem, vindo inclusive direto da Câmara de Santo André, o vereador Pedrinho Bottaro, ele que é hoje também o atual presidente da Câmara de Santo André. Então, que alegria estar aqui com ele. E já vou contando, a gente já tinha, no passado, a gente estava nessa mesma posição, mas os dois entrevistando, porque a gente trabalhou bastante tempo como repórteres, como jornalista na Pascom, lá na Diocese, sempre entrevistando os outros, e hoje nós estamos aqui de uma forma diferente, eu entrevistando meu amigo, então já tem mais de 15 anos, né? Mas já os microfones são todos seus para você dar o alô inicial para os nossos telespectadores. Pedrinho? É isso mesmo, Humberto, obrigado, é um carinho imenso hoje a gente ter a oportunidade de estar aqui com você. É como você disse, é uma lembrança muito boa, muito gostosa, quando nós sempre trabalhamos juntos, né? E também você, inclusive, já foi seu entrevistado num programa que você fazia também do sindicato. Isso. Enfim, nós estamos aqui hoje para poder falar um pouco do trabalho e prestigiar também todo esse momento, esse maravilhoso programa aqui que está na nossa TV ABCD. Então, já vamos começando fazendo uma pergunta aqui bem interessante, porque nós temos no Brasil 3 poderes, e a gente pode dizer, Pedrinho, que você está hoje, pelo menos em 2 deles, né? No Legislativo, como vereador, e também como administrador, né? Como, então, administrando a Câmara de Santo André. Qual dos 2 aí é mais difícil? Qual a diferença de tudo isso daí? O que você viu de novo aí nesses 8 meses à frente do Legislativo? Humberto, são poderes diferentes mesmo. Eu já tive a oportunidade de ser diretor de cultura, secretário de cultura na Prefeitura de Santo André e agora recentemente eu fui diretor na Secretaria de Estado do Meio Ambiente. E estar no Executivo é uma tarefa árdua também, porque você tem que ali a todo momento corresponder com aquele trabalho de gestão. Dentro da Câmara Municipal, o trabalho já é um pouco diferente, porque você como vereador, você trabalha mais na maneira provocativa, na maneira também de sugestionando algo ao prefeito, cobrando, fiscalizando. Hoje, na função de presidente da Câmara, eu também estou na função de gestão. Então, tem uma diferença entre os poderes, que, lógico, não dá para dizer aquilo que é mais fácil você ser. Eu trabalhei nos 2 poderes, então eu sei que os 2 têm suas dificuldades e suas peculiaridades, né? Mas hoje, em termos de gestão, acaba sendo muito próximo. Hoje, gerir a Câmara Municipal é muito próximo a gerir a pasta, por exemplo, que eu tinha na Secretaria. Você é ordenador de despesa, você tem conta para pagar, você tem processo para assinar, você precisa fiscalizar aquilo que você está fazendo, você tem os empenhos, enfim, licitação, tudo que envolve uma administração municipal, você também tem hoje como presidente da Câmara Municipal. Só que não tem, e aí a diferença com os outros vereadores, e é legal a gente dizer, porque as pessoas têm dúvida, você não tem salário maior por conta disso, não tem nenhuma verba de representação, nenhuma regalia, e acho que assim tem que ser mesmo, porque eu acho que o vereador está lá para trabalhar mesmo, independente da posição que ele está ocupando. Aliás, assim, falando em trabalhar, eu tenho acompanhado pela rede social, né, de você, um clube especial também, e eu vejo que você continua ativo, como era antes, nos outros 2 anos, você ali percorrendo as zonas mais diversas da cidade. Como você encontra tempo para estar ali com o povo, encontrando as dificuldades? O que, na verdade, hoje o que mais nos move, né, nos motiva é a própria população, é o carinho, é você ver que a sua atuação parlamentar fez a diferença de alguma forma. Então, hoje, quando eu estou principalmente em contato com as minhas origens, que é o motivo maior de eu ter sido candidato a vereador, foi a realidade que a Igreja Católica acabou me mostrando. Aquele contato que eu tinha através do trabalho social nos anos de 2002, 2003, que a gente fazia, e a gente vai adquirindo uma sensibilidade que nos mostra que a política é a maior arte, o maior instrumento para você fazer a caridade de verdade acontecer. Então, isso me motivou muito. Então, hoje, Humberto, é como se fosse um combustível. Estar com o povo, na igreja, com os padres, estar no nosso trabalho pastoral é o jeito da gente exercer a nossa missão.
E até assim, para fazer uma panorâmica, né, uma prestação de conta, nesses seus primeiros meses aí como presidente legislativo, qual foi o problema principal que você resolveu, aquilo que mais deu dor de cabeça, como você contornou, como que a Câmara tem pra gente? Então, ela tem muita coisa a ser feita. 2 anos passam muito rápido, né? Passou quase 1 ano já, né? Nós já estamos quase em setembro, mas uma das coisas que a Câmara precisava há muito tempo ser feita é uma reforma estrutural. Nós tivemos ali, nós temos um prédio antigo que já tem 50 anos de existência e não tinha laudo de bombeiro, não tinha laudo de segurança também. Então hoje também era uma casa aberta, onde você não precisava se identificar para adentrar ela. Então já foi feito numa licitação ano passado, que foi colocado um controle de acesso, né, à Câmara, e foi implementado no mês de janeiro desse ano. E agora nós estamos vivendo um processo de reforma, lá, de reestruturação de todos os gabinetes, para na sequência a gente conseguir também esses laudos técnicos de segurança. Hoje nós temos lá equipamento simples de ar-condicionado, por exemplo, muito antigo, arcaico, que gasta 5 vezes mais energia elétrica do que um aparelho novo. A mesma coisa hoje quando você fala de iluminação de LED, nós temos luminárias antigas, que também consomem mais, fios soltos pela Câmara inteira, com vários remendos. Então, a reforma estrutural e essa questão da segurança, eu acho que é o aspecto um dos mais criteriosos e que eu tenho empenhado bastante. E tem mais coisa para ser feita ainda, que a gente está em processo de estudo, mas que a Câmara precisa realmente ter essa atenção. Inclusive, eu vi que você tem vários trabalhos de parceria, né? Você tem feito uma parceria, inclusive uma recente, com o nível de escola também, para os profissionais da área ali, né? Exato. Eu tenho 2 projetos, aliás, um projeto que está já em estudo também, que é a criação da Escola do Legislativo. A gente quer implementar para poder oferecer curso não só para os vereadores que chegam numa determinada legislatura e capacitar aqueles que já estão no exercício do mandato, mas também os funcionários, e também trazer a população para ter conhecimento das leis, como é que funciona um regimento interno, como é que se funciona uma lei orgânica. Hoje, muita gente não sabe como chegar numa prefeitura, onde reclamar, quais os meios que nós temos. Então, é muito positivo isso. E o outro passo também são convênios com algumas instituições. Nós já fizemos com uma escola de idiomas e agora estamos caminhando para fazer um convênio com uma universidade, para também fortalecer o nosso corpo de técnicos da Câmara. Eu acho que o aprendizado ele é constante, então esse benefício com certeza, esse convênio vai ajudar muito a capacitação de cada um e cada uma lá dentro. Inclusive, voltando, né, quando abrimos o programa, nós falamos do nosso passado, na Pastoral da Comunicação, na Pascal da Diocese, né? E eu te acompanho desde a infância, que você é sempre dentro da igreja. Então, acho que sempre ficava uma pergunta: como que trabalhar com esse olhar de cristão, com esse olhar de fé, né? E numa sociedade assim bastante agitada, bastante, como a gente conhece a nossa sociedade em que a gente vive. Como é essa dicotomia aí? Humberto, é um desafio e é necessário, né, a gente ter esse trabalho linkado, porque você vê que nós estamos vivendo uma sociedade onde cada vez mais a população tem pegou ojeriza da classe política. Ojeriza que é aquela raiva, aquele ódio, né? E e até é uma questão óbvia, né? A gente vê um escândalo atrás do outro na televisão, então a gente até esquece do escândalo antigo porque o novo já sobrepôs. Mas quando a gente tem um trabalho ligado à igreja, você mantém os seus valores cristãos ali fiéis e aí você consegue levar para a Câmara esses valores para fazer o contraponto mesmo àquilo que tem que ser feito. Então você não quer entrar em negociata, você não quer usurpar o poder, você continua trabalhando do jeito que é, humilde. Hoje eu tenho clareza que eu estou vereador, eu não nasci vereador, né? Então eu estou ocupando uma função designada pelo povo, mas isso me ajuda muito a manter esses valores dentro da Câmara, porque num debate, numa discussão, a gente sempre olha por aquele olhar cristão, não tem como você separar o Humberto Pastore jornalista do Humberto Pastore cristão. Você é um jornalista
cristão, onde você estiver. E eu também, eu sou vereador, é lógico, você não fica dentro do Legislativo falando de uma determinada religião, né? Mas você leva para aquele espaço os valores que a gente defende também no nosso dia a dia. Até aproveitando um gancho que você falou aí, desse momento, que a gente está vivendo no país, né? É difícil ser político hoje no Brasil, não é? E na nossa região também. É difícil porque, por muito tempo, a política ficou muito obscura. As pessoas virou como se o político fosse um ser superior, que ficasse isolado, só aparecesse na época da campanha, né? Mas, ao mesmo tempo, Humberto, a transparência quase não existiu ao longo desses anos todos, né? E hoje, na época das redes sociais, as pessoas querem ver o que o vereador está fazendo, querem ver o quanto que está sendo gasto do dinheiro público. As nossas redes sociais estão aí para isso. A gente tem focalizado muito, né, nesse sentido, eu tenho usado muito as redes sociais para poder mostrar isso para as pessoas, mas, sobretudo, agora, à frente da Câmara Municipal, a gente tem também feito um outro trabalho de transparência, e eu quero aproveitar o seu programa e anunciar, Humberto, em primeira mão, aqui um aplicativo que nós ainda vamos lançar. É o primeiro veículo da imprensa que a gente está divulgando oficialmente, esse aplicativo, que é um aplicativo da Câmara Municipal de Santo André, onde toda a população que nos assiste vai poder acompanhar aqui na palma da mão, tanto no iPhone, no iOS, quanto no Android, todos os processos legislativos que estão em andamento dentro da Câmara Municipal. Então, eu faço questão de divulgar aqui no seu programa, porque esse aplicativo, Humberto, vai dar mais transparência para toda a nossa população que acompanha a cidade de Santo André. Maravilha, então em primeira mão aqui essa informação, tá vendo? Sempre, vamos dizer assim, inclusive utilizando a tecnologia a favor do fator social, da abrangência de maior população, no caso dos eleitores. Parabéns pela iniciativa. Tem uma pergunta, mas assim, daquilo que você sonhava, planejou, que você queria colocar em prática, tornar lei, né? Quais que você realmente já colocou que te desse uma satisfação enorme de ter realizado? Então, a gente tem um problema na lei orgânica do município que é um problema inconstitucional. A lei se torna inconstitucional, você não pode fazer nenhuma lei que obrigue o prefeito a fazer alguma coisa que dê um gasto ao Poder Executivo. Então, por exemplo, eu não posso obrigar o prefeito a pintar todas as escolas da cor verde, por exemplo. Por quê? Porque isso tem um custo. Então, você fica muito limitado na questão de projetos. Mas uma coisa que eu tenho batido muito em cima, me tornei o representante oficial da campanha Maio Amarelo pelo Observatório Nacional do Trânsito. Então, sempre no mês de maio, nós fazemos a campanha do Maio Amarelo, que é justamente para você diminuir o número de riscos de acidente de trânsito, porque eu tenho pautado muito meu mandato na questão da defesa da vida. Então, a questão do nascituro, agora nós teremos em outubro a Semana Municipal em Defesa da Vida, que foi aprovada na Câmara Municipal. Isso me enche de orgulho também, porque remete a uma questão que defesa da vida não é só a questão do aborto, como a gente comumente fala, mas é a questão de tudo, da população idosa, a questão da saúde. Então, são aspectos que eu tenho defendido e lutado bastante. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já, então, de novo, continuando com a entrevista com Pedrinho Bottaro, ele que é vereador de Santo André e, no momento, também presídio legislativo daquela cidade. Voltamos já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais! Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal
é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Welcome to Bilingual School, Brasil, Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, educação infantil e bilíngue. Não falei que era rapidinho? Já estamos aqui no Estação ABC. Hoje, o nosso passageiro no trem aqui é o vereador Pedrinho Bottaro, presidente da Câmara de Santo André. Nós estamos falando, inclusive, de trabalhos. Tem uma curiosidade. E antes de você, assim, você sonhava em colocar alguns projetos em pauta. E falta ainda algum aí que você pudesse passar para a gente, que você pretende colocar ainda até o final do seu mandato, que tem sido mais difícil, mas quer colocar em prática? Hoje eu estou bastante focado, Humberto, nessa questão do processo legislativo como presidente. É lógico, eu continuo sendo vereador, então continuo fazendo fiscalização, fazendo as indicações, pedindo para o prefeito fazer algumas correções na administração pública, mas eu tenho focado bastante esse período agora para o trabalho dentro da Câmara, além dessa questão, como eu te disse, do lançamento do aplicativo, também da Escola do Legislativo e a ouvidoria também da Câmara Municipal, que é um outro órgão também que eu quero colocar. A ouvidoria do município, para quem não sabe, é um órgão importante porque você acaba escutando, atendendo a população, entendendo aquilo que lhe falta na administração pública e aí a pessoa escuta e acaba encaminhando para o Executivo. A Câmara Municipal não vai ser diferente. Então é outro processo também que está lá na ponta da agulha também para a gente lançar e fazer acontecer também para os próximos dias aí, que de repente até o final do ano a gente consegue concluir. Maravilha, ainda esse ano então. E tem um projeto seu que você assim, mora dentro do seu coração, que é o que envolve assim, enaltecer a família, né, que é uma questão que você sempre tem trabalhado. E você conseguiu colocar esse projeto em realidade também, né? Sim, é porque assim, na verdade, nós fizemos uma sessão solene ontem, inclusive, na Câmara Municipal. Na verdade, deslocamos ela por conta de espaço para o Tênis Clube de Santo André, mas tivemos ali a presença do prefeito Paulo Serra, também do bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, justamente para poder celebrar a família, mostrar que existem muitas realidades na nossa sociedade que denigrem a importância da família. E a família, a gente sabe que é a célula fundamental de transformação da sociedade. Uma família bem constituída, uma família que com certeza faz a diferença na sociedade. Então, e esses valores precisam ser levados também para a educação. Agora, e é isso que a gente tem batalhado também. Eu, inclusive, estive na Secretaria de Educação falando sobre isso e sobre a importância, Humberto, também, de você cuidar da família, até do aspecto de abuso. Muitas vezes, dentro de uma escola, você consegue perceber que aquela criança está sendo assediada, está sendo abusada por um parente, por um familiar, ou está sendo maltratada. Então, é uma questão que você precisa começar a abrir os olhos, ou
Outra questão que a gente tem defendido, dentro da família você percebe também a questão do suicídio. Agora em setembro nós teremos um mês dedicado bem ao lembrado. suicídio, a prevenção do suicídio, que é um tema que está recorrente até dentro da própria igreja mesmo. A gente tem discutido isso, faz parte da defesa da vida. Então, a família, a família tem o dependente químico, a família ela engloba todos os problemas e todas as alegrias também. E aí o poder público ele consegue facilmente identificar isso através dos seus atendimentos. Inclusive, já que estamos nesse assunto, esse ano a campanha da Fraternidade trabalhou a política pública, né? E você também tem um trabalho bastante forte nesse campo, visitando, incentivando essa participação popular, né? Hoje eu faço parte da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade. Nosso assessor diocesano é o padre Frei Geraldo, que está lá em Mauá, na paróquia Nossa Senhora das Vitórias, né? E ele, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propôs então que esse ano nós tivéssemos essa discussão da fraternidade e políticas públicas. O povo, quando vê política pública, já acha que é aquela política partidária, de militância, e não é isso. A igreja estava discutindo política pública como razão de ser, como instrumento de trabalho. Vou te dar um exemplo rápido disso. Nós tínhamos no estado de São Paulo um programa chamado Carreta da Mamografia, que era o programa Mulheres de Peito, né? E na época eu trabalhava com o deputado Orlando Morando. Aquilo era um programa de governo, né? Hoje o prefeito Orlando Morando na época era deputado. Aquilo era um programa de governo, que era uma carreta que fazia mamografia em toda a região, todo o estado de São Paulo. Depois virou política pública como programa de estado, porque ela se tornou lei, através de uma lei do deputado. Então hoje é um programa permanente que passa a governo, entra governo e sai governo. Esse programa Mulheres de Peito vai continuar. Então é justamente isso. Isso é política pública. É quando você tem uma ação que deixa de ser apenas ação de governo e passa a ser uma ação de Estado. E nisso, Estado no sentido de representação de governo. E nisso tem vários atores que participam. A população participa na elaboração de política pública, porque é ela que é atendida ou não é atendida. Nós temos lá as creches conveniadas, as instituições a gente fala instituição de caridade, mas também não faz caridade, porque acaba atendendo muitas vezes com um serviço de ecoterapia, por exemplo, como nós temos lá a Cidade dos Meninos, lá, que também é ligada à Igreja Católica. É um serviço de saúde que eles prestam, não é caridade. Então, são vários os atores que acabam ajudando a fazer a política pública acontecer. Nós estivemos em algumas igrejas justamente falando isso para o povo, porque o povo é peça fundamental nessa equação. A gente não pode ter, Humberto, eu tenho defendido isso desde 2017, esse distanciamento da classe política com a população. Quanto mais distante a população tiver da classe política, mais chance os políticos vão ter de errar, né? Porque a gente não acerta o tempo inteiro. Então é óbvio que de vez em quando você precisa ter um norte ali, alguém que fala, olha que legal isso, olha isso aqui não foi tão bom, porque você precisa ir tendo esse norte a todo tempo para poder decidir aquilo que está correto e que não está. E justamente nós até fizemos essa pergunta antes, que é de ser político nesse momento tão dividido que está o país, né? Um veste azul, outro veste verde, outro veste amarelo, outro veste vermelho, e assim vai, e quase sempre a razão fica em segundo plano, né? É olhado pelo lado ideológico, de coração, e acaba esquecendo o que realmente tem. E até eu quero enaltecer esse trabalho de você, ter levado essa discussão, esse debate para a sociedade, né? Porque é ali que vão sair as novas lideranças, sempre surgem novas ideias para ser colocado em prática. É verdade. Né? O importante é mostrar que a população faz parte e precisa fazer parte desse processo. Então, não distancie. Agora, o que a gente não pode fazer é uma guerra de torcidas, né? Então, assim, aquela torcida do estádio de futebol a gente colocar na política. Hoje, infelizmente, existe. Nós temos, a campanha de 2018 foi uma guerra de extremos, né? Nós tivemos dois extremos ali e acabou que foi o que repercutiu durante toda a eleição. Dentro da Câmara, quando eu exerci a função de líder do governo Paulo Serra, em 17 e 18,
eu tive esse diálogo frequente com todos os partidos, oposição e situação ao governo do prefeito. Isso me ajudou muito, né? Essa capacidade de diálogo me ajudou muito a conquistar a cadeira da presidência, porque os próprios vereadores disseram, não, o Pedrinho é fácil a gente dialogar, e eu fico muito feliz com isso, eu fico muito satisfeito, Humberto, porque eu sei que hoje o que está faltando é justamente esse respeito à ideia do outro. Então eu acho que a gente não pode, porque você pensa diferente, eu preciso te atacar, te ameaçar ou te xingar, como a gente tem visto nas redes sociais. A gente tem que se respeitar, e o respeito se dá começando pelo básico, né? Pelo respeito humano mesmo ali no nosso dia a dia. Perfeito. Nós estamos quase no final do programa, mas assim, e qual é o futuro do Pedrinho? O que vai ser aí na próxima eleição? O que podemos esperar do Pedrinho em 2020? Humberto, eu acredito muito nessa missão dada por Deus, confiada a mim. Eu acho que desde pequeno eu tinha esse sonho de cuidar das pessoas, tenho feito isso, trabalhado manhã, tarde, noite, sábado, domingo, incansavelmente. Quer dizer, a gente cansa mesmo, né? Não é incansável, mas a gente cansa, o trabalho que é incansável, mas eu tenho vontade sim de continuar na Câmara Municipal. Sou pré-candidato a vereador, agora à reeleição, justamente para poder ter maior tempo para poder dar andamento ao trabalho. Porque, por mais que eu já tivesse anos de experiência na administração pública, como vereador é meu primeiro mandato. Então, você começa a aprender a ser vereador, né, para depois você continuar exercendo. Então, eu pretendo continuar assim pelos próximos anos. Tá, e agora, até para despedindo, você despede já falando qual recado você daria para o presidente Bolsonaro? Humberto, o Brasil está difícil, mas sobre tudo isso, o Bolsonaro precisa aprender a dialogar cada vez mais. Tá difícil o diálogo dele. Sempre que você vê entrevistas, ele fala daquela maneira impositiva. Ah, porque eu ganhei, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. O resultado da urna, lógico, foi bem positivo para ele. Mas a eleição já passou, ele não está mais em campanha. Então agora é hora de ele conversar com os poderes que existem, com os diversos poderes, conversar com os deputados, com os prefeitos, com os governadores, pela capacidade de diálogo. Você vê que nós estamos com uma crise ambiental muito grande lá na Amazônia, e teve uma reunião com os governadores ali da região, e os governadores saíram insatisfeitos porque estão cobrando dele um plano para poder sair desse momento e ter uma recuperação, e não tem conseguido. Então, o diálogo eu acho que é de suma importância nesse momento. Tá bom. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença, Pedrinho. Obrigado, Humberto. Valeu. E então, até semana que vem, quando o trem vai voltar aqui na Estação ABC.